Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós estamos hoje no 5º dia do nosso jejum, no 5º capítulo. Lembrando que nessa primeira semana nós estamos falando a respeito dessa experiência de nós percebermos e entendermos que o Senhor está conosco. Não importa a situação, não importa a circunstância, Ele está conosco. Amém, queridos? Eu tenho certeza que isso tem sido fortalecido no seu coração, porque é isso que nós estamos meditando durante essa semana. A cada capítulo, nós temos tido uma porção dessa revelação, dessa experiência de que o Senhor está conosco. O capítulo de hoje, o capítulo 5, é Deus sempre cuida, Deus sempre protege e cuida dos seus filhos. Lá em Êxodo, capítulo 3, verso 7, a palavra de Deus nos relata ali uma experiência poderosa e eu vou ler com você agora. Diz o seguinte: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do aveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha o cuidado do nosso Deus, não é verdade? Você percebe claramente que o nosso Deus não é um Deus qualquer. Muitas das religiões que existem por aí, você vai perceber que muitos desses deuses, eles têm prazer no sofrimento. Muitas dessas pessoas, elas entendem que o sofrimento delas vai fazer com que aquele determinado Deus, de alguma maneira, as ouça. Mas não é assim com o nosso Deus. O nosso Deus, quando Ele ouve a nossa aflição, Ele vem em nosso favor. Porque para nós, o nosso relacionamento com o nosso Deus, é um relacionamento de pai e filho. João capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa hoje é a minha e a sua posição. Nós somos filhos e filhos amados de Deus. Mas é interessante que nesse texto Deus deixa claro aqui o seu cuidado com o povo. Primeiro, ele diz que estava presente e que o que estava acontecendo não estava passando despercebido aos seus olhos. Você percebe o cuidado de Deus. Segundo, a palavra de Deus diz ali a segunda percepção que nós temos nesse texto é que ele desceu para interferir em favor do povo. Ele não ficou indiferente àquela situação. O Senhor desceu em favor do povo. E terceiro, ele promete que levaria aquele povo a um lugar de vida, a um lugar que manava leite e mel, a um lugar amplo, melhor. Porque essa é a vontade do Senhor para mim e para você, que você de fato viva coisas melhores e maiores. Por vezes, irmãos, as circunstâncias e os desafios que passamos torna a nossa percepção a respeito do cuidado de Deus pequena. Na verdade, a gente acha que o Senhor só vai interferir em nossas vidas em coisas que forem extremamente grandes, aos nossos olhos importantes, e que aquelas pequenas coisas Ele não vai cuidar, mas a realidade é que o nosso Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. É interessante que Paulo deixa claro que é um questionamento para os irmãos de Roma. Será que o Deus que não poupou o seu próprio filho vai negar alguma coisa para mim e para você? Certamente que não. Ele nos deu junto com o seu filho e vai nos dar todas as coisas. Aí você fala: pastor, mas existem muitas resistências, Às vezes
o diabo se levanta contra nós. E como que explica isso? Lá em Êxodo também, no capítulo 5, no verso 6, nós percebemos que quando então o Senhor decide tirar o povo daquela condição de escravidão, então Moisés vai até Faraó e fala: olha, libera o povo para ir servir a Deus, né, para ir celebrar uma festa ao Senhor no deserto. A palavra de Deus então relata que naquele mesmo dia Faraó dá ordem aos capitães que cuidavam do povo, que certificavam do serviço do povo, para que aumente a carga, para que aumente o trabalho. E qual o motivo disso? No verso 9 diz o seguinte: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então, Faraó estava incomodado porque o povo, de alguma maneira, começou a dar ouvido às palavras de Deus. Você sabe que Faraó é uma figura de Satanás aqui. E o que Faraó então queria? Faraó queria descredibilizar a palavra de Deus no coração do povo. Percebe a seriedade disso? O que é isso? É guerra espiritual. Na verdade, o que o diabo quer fazer de alguma maneira é descredibilizar a palavra de Deus no seu coração. É por isso que ele aumenta as cargas no seu coração, as cargas emocionais, as cargas de trabalho, os desafios. Mas Deus, na sua bondade, usa de todas as circunstâncias para nos aperfeiçoarmos. Por que isso? Porque lembra, na Nova Jerusalém só entra um padrão, é Cristo. E Cristo está sendo aperfeiçoado em mim e em você, em cada um desses desafios. Por isso, por mais que a situação esteja difícil, por mais que a situação esteja adversa, permaneça e grandes coisas você vai desfrutar da parte do Senhor. Amém, querido? Creia nessa verdade e confesse. Deus abençoe você. Até amanhã, o nosso sexto compartilhar, nosso sexto dia do compartilhar. Amém? Deus abençoe você. Um abraço.